Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre trauma e ressentimento. O que é trauma, o que é ressentimento e como aquilo que nos aconteceu ou aquilo que fizeram conosco pode gerar tanto trauma como ressentimento e, consequentemente, um adoecimento tanto físico quanto emocional nas nossas vidas. Mas antes de falar um pouco desse tema, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse, curta e compartilhe esse vídeo com quem você achar importante. Além disso, se você quiser comentar, eu vou ter o maior prazer em te responder. Então vamos lá, o que será que é trauma e o que será que é ressentimento? Primeiro, o trauma. Trauma é uma ferida emocional profunda que resulta de eventos impactantes e muitas vezes inesperados na nossa vida. Existem dois tipos de trauma: os traumas reais e os traumas que são interpretações. Os traumas reais decorrem de eventos objetivamente avassaladores para nós, como um acidente, um abuso físico, uma rejeição real, um abandono real. Os traumas interpretados, por outro lado, estão enraizados nas interpretações subjetivas que cada um de nós fizemos, fazemos e faremos de eventos que acontecem na nossa vida, que podem não ser drasticamente traumáticos em si, mas causam dor em algumas pessoas porque elas interpretam como algo impactante, traumático, doloroso demais. De acordo com a perspectiva psicanalítica, um trauma acontece quando alguém se depara com uma experiência extremamente angustiante e perturbadora, que vai ultrapassar sua capacidade de enfrentamento. Dessa forma, então, a pessoa que vive essa situação não consegue lidar com ela, então ela envia essa memória para o inconsciente e ela se esquece da situação acontecida. Porém, essa situação está viva no inconsciente dela e traz o ressentimento que nós vamos ver lá para frente. É importante ressaltar que o trauma é um fenômeno subjetivo, o que significa que o que é traumático para uma pessoa pode não ser da mesma forma para outra. Por isso, depende das características individuais e de como cada indivíduo lida com essas experiências. Algumas pessoas podem se traumatizar com um abuso físico, apanhar de alguém importante na sua vida, mas outras pessoas podem acreditar que aquilo não foi tão traumático. Então não adianta a gente acreditar que nossa sensação vale para o outro. Cada um vai sentir de uma forma diferente. Quando alguém é afetado por um trauma, o impacto no funcionamento psíquico pode ser avassalador, manifestando-se através de ansiedade, pesadelos, flashbacks, evitação de situações relacionadas a esse evento traumático, distúrbios do sono, dificuldades de concentração, bem como o surgimento de problemas de saúde física relacionados à tensão emocional. O ressentimento, por outro lado, significa ressentir. É o ato de reviver emoções passadas em diferentes situações, que muitas vezes podem ser semelhantes ou análogas ao trauma original que foi esquecido no inconsciente. Porém, quando essa situação parecida vem à tona, eu ressinto aquelas emoções do meu trauma original. Quando experimentamos esse trauma, criamos uma conexão com uma emoção, com o evento, e essa dor pode ser desencadeada repetidamente em situações que nos fazem lembrar de alguma forma daquele evento traumático, ainda que não lembremos de forma consciente. Imagine alguém que tenha sido traído por um ente querido. Essa pessoa pode experimentar sentimentos de traição e desconfiança em todos os seus relacionamentos futuros, mesmo que todas as circunstâncias sejam completamente diferentes. Isso acontece porque eu ressinto, o ressentimento mantém o trauma vivo e ativo, afetando a maneira como vemos o mundo e os outros. Por isso é tão importante
a terapia, a análise e se conhecer, saber dessas situações para se libertar delas. Dessa forma, eu quero propor para vocês 3 passos aqui para a gente trabalhar a libertação do trauma e do ressentimento, baseados no revisar, ressignificar e resolver. O que é então revisar? Revisar a própria história, que implica em olhar para trás e examinar a narrativa da nossa vida, identificando os traumas que nos marcaram. Ao compreender o impacto desses eventos passados, podemos começar a desvendar o ressentimento que nos acompanha no momento presente. Exemplo: uma pessoa que sofreu de bullying na infância pode revisar a sua história e reconhecer o quanto isso afetou a sua autoestima e os relacionamentos ao longo dos anos, dessa forma compreendendo que ela não precisa ressentir essa situação hoje em outros relacionamentos e com isso não precisa se amedrontar, fugir ou se fechar nesses relacionamentos. Ressignificar seria o segundo passo. Ressignificar é o ato de dar novo significado a esses eventos traumáticos, acolhendo, compreendendo e observando a cena sob diferentes perspectivas. Isso também envolve perdoar o que precisa ser perdoado, incluindo a si mesma e aos outros. Por exemplo, a vítima de bullying pode ressignificar a sua experiência, vendo-a como um desafio que a tornou mais resiliente e compassiva, em vez de uma ferida que a enfraqueceu e por isso ela precisa ficar insegura. E, finalmente, resolver. Resolver é um ato de autorresponsabilidade. Significa deixar o passado no passado e decidir hoje viver o presente e o futuro de forma diferente, livre de ressentimento e leve, com as suas próprias escolhas, longe do fardo do erro dos outros sobre nós. Se a pessoa que sofreu bullying, no nosso exemplo, pode decidir que não permitirá que essa experiência determine o seu futuro, tomando decisões conscientes para viver uma vida mais positiva e significativa, se relacionando de forma equilibrada e saudável com as outras pessoas. A jornada de revisar, ressignificar e resolver, mas é fundamental para você liberar o ressentimento e curar o trauma. Lembre-se que o objetivo não é apagar o passado, esquecer o que aconteceu, mas reconhecer que isso que aconteceu não precisa mais controlar a sua vida, o seu presente e muito menos o seu futuro. Por que é um ato de autorresponsabilidade? Porque eu decido sair do vitimismo de que alguém fez algo ruim para mim e agora eu sou infeliz. Eu sou dona da minha própria história e eu decido utilizar essa experiência para o meu próprio bem. E aí, você topa esse desafio de se trabalhar e se livrar tanto do trauma quanto do ressentimento? Fica a dica para você, busque ajuda e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada pela sua atenção e até mais.